muito bem-vindo aqui ao programa de hoje, tudo bem? Buenas tardes, libertárias na expectativa. Botei até meu colete da Jamaica, com as cores da Jamaica. Opa! Então você está com boas expectativas? Quem que vai... A Carmen Lúcia vai dar o sexto voto? Voto de Minerva, vai. 6-5. Vai. 6-5. Mas olha, diga esclarecendo aqui o nosso povo, nós, há muitos e muitos anos, lutamos pela legalização da cannabis. Não é isso que está sendo discutido. Nós, há muitos e muitos anos, lutamos pela total descriminalização dos usuários de qualquer droga. O usuário não é traficante, não é criminoso. Também não é isso que está sendo discutido. Está sendo discutido uma coisa muito mais modesta. E, ainda assim, esse conservadorismo, esse fanatismo bombardeia. O que está sendo discutido concretamente? Que o usuário de maconha, eles restringiram uma única droga. Os usuários de maconha, para pequena quantidade, que é um dos temas que vai ser decidido, porque há de 10 gramas a 60 gramas, vai acabar numas 30, esse não é criminoso. Então, ele pode até ser advertido, pode ser multado, mas ele não fica na ficha dele que cometeu um crime. Porque, senão, se ele tiver uma outra coisa qualquer, já vai ser um reincidente. Então, neste julgamento, já votaram 9 ministros. A nossa expectativa é que o Fux, que é uma pessoa, eu conheço ele, é uma pessoa do bem, mas é mais conservadora, a tendência dele é deixar a lei como está. E a Carmen Lúcia, essa eu conheço muito bem, o Fórum dos Ex-Ministros teve de Meio Ambiente, com a Marina, a Isabela, tivemos várias vezes com ela, é uma pessoa iluminada, inclusive para a causa da mulher, para a causa ambiental, ela com certeza vai votar que um usuário de maconha de pequena quantidade não é criminoso. Isso nós vamos ganhar de 6-5. E quanto à quantidade, há alguns que acham que a Anvisa que deve dizer, mas a maioria absoluta acha que enquanto o Congresso não decide, e então fica ao bel prazer de um policial ou de um juiz dizer, olha, você branquinho de olho azul, você é usuário. Você, neguinho da periferia, você é traficante. Então, se você define 30 gramas, pronto, é 30 gramas para o branquinho e para o neguinho, é para todo mundo. E veja bem, ainda assim é insuficiente, porque o peso não deveria ser o único critério. Digamos que um sujeito é usuário, vai ficar um mês numa serra, compra 80 gramas, vão os amigos lá, ele vai usar. Outra coisa, o cara pode estar vendendo pequenas quantidades, mas ele tem uma lista de clientes, tem uma balança, tem antecedentes, tem uma arma. Então, mesmo... Ou seja, o que eu quero dizer é que a quantidade já ajuda, mas ainda assim não deveria ser o único critério. Passo a bola para vocês. E, Mink, quem que você acha que deveria definir essa quantidade? Você acha, porque tem duas linhas, né? Uma diz que o Congresso deve legislar sobre a quantidade e outra que é a Anvisa. Quem seria mais indicado para fazer esse tipo de indicação, né? De quanto é uso pessoal e quanto é tráfico? Olha, a Anvisa é um órgão técnico. Dificilmente, na técnica, vai chegar a isso, mas pode se aproximar. O Congresso é um órgão político. Ele tem o poder de decidir. O problema é que ele não decide. Então, vamos lá ver. Odri, vamos pensar na união civil homoafetiva. Né? Há 25 anos eu participo das paradas LGBT. Começaram, a primeira que eu fui tinha 1.200 pessoas. A última tinha 800 mil. O maior movimento de massa do país. Então, o Congresso, que é reaça, carola e conservador, não fala disso. Então, o Supremo primeiro decidiu a união civil homoafetiva e depois o casamento homoafetivo. Aí o pessoal fala, poxa, mas não era o Supremo que deveria decidir isso, era o Congresso. Eu também acho. Eu sou deputado há não sei quantos anos.
Eu prezo o voto da população, acho que o Congresso tem poder. O problema é que, na ausência da definição, mesmo quando o Supremo hoje se decidir, como eu acho que vai decidir, pela descriminalização, o usuário não é criminoso, pequena quantidade de maconha, e 30 gramas, que seria uma média entre 10 e 60, ainda assim ele vai dizer, enquanto o Congresso não decidir por lei uma outra quantidade. Então, ninguém pode dizer que eles estão atropelando, eles estão legislando no vácuo. Eu li, Dri, não sei se você leu, uma matéria da Folha de São Paulo, de 2 ou 3 dias atrás, comparando em 20 anos as prisões de brancos e pretos com quantidades iguais de maconha. Moral da história, 32 mil pretos, né, ou negros, pretos e pardos, foram presos em situações exatamente análogas, idênticas a brancos com a mesma quantidade, se não me engano, entre 10 e 15 gramas. Então, isso é uma desigualdade. Alguém tem que decidir. Enquanto o Congresso não decide, eu acho muito bem que o Supremo decida como decidiu bem no casamento homoafetivo. Sim, e agora a gente vê, enquanto isso, o Congresso está discutindo o quê? PEC das drogas, para proibir tudo, só que vai ser inútil, né, Mink? Porque posso fazer um comentário sobre isso, Dri? Pode falar, Felipe. Rapidinho, Mink, que eu queria que você comentasse, porque isso me parece uma estratégia de confusão semiótica. Porque o que está fazendo o Supremo? Está tentando separar o que é um usuário do que é um traficante, de maconha, simplesmente de maconha, e delimitando uma quantidade. O que faz o Congresso? Chama de PEC das drogas. Como se o que estivesse sendo feito no Supremo fosse liberar todas as drogas, e vende isso nas redes de extrema-direita. Você consegue perceber, Mink, como o que está sendo feito? Isso, olha, Felipe Pena, você está coberto de razão, né? Na verdade, o que eles estão querendo dizer? Eles estão insinuando que a guerra é contra o Supremo, que, diga-se de passagem, com todos os seus erros, foi um guardião da democracia na tentativa descarada e odiosa de golpe de Estado do 8 de janeiro, vamos lembrar bem. Eles estão querendo dizer o seguinte: o Supremo quer legalizar as drogas, o Supremo quer liberar as drogas. Isso é mentira. O Supremo não está legalizando e nem está descriminalizando geral. Ele está dizendo que o pequeno consumidor de maconha não é criminoso, mas está cometendo uma infração administrativa que pode ser multado, por exemplo, por isso. Né? As pessoas têm que ver a diferença entre um crime e uma infração administrativa. Por exemplo, você comete um erro de trânsito, você é multado. Claro, se você beber e atropelar alguém e matar alguém, você é um criminoso. Mas se você cometer um pequeno erro de trânsito, é uma infração administrativa, você é multado. Alguém vai achar que alguém que parou num lugar errado, que não podia parar o carro, é um criminoso? Óbvio que não. Mas ele está impune? Não. Ele tem que pagar uma multa. Então, é uma infração administrativa. É isso que o Supremo está dizendo, que o usuário de pequena quantidade, de uma única droga, a maconha, ele está sujeito a infração administrativa e multa, e não pode ser considerado um criminoso. É isso que está em jogo. Mas o Felipe tem toda a razão. Quando o Pacheco, que quer os votos dos bolsonaristas para o governo de Minas Gerais, ou para eleger o candidato dele para a presidência do Senado, ele acena para a direita e para a extrema-direita, o que diz a PEC de drogas do Pacheco? Diz o seguinte: é crime o porte de qualquer quantidade de qualquer droga, ponto. Mas, continua ele, aí se remete, de alguma maneira, à lei atual. Diz que o usuário e o traficante não podem ser tratados de forma igual.
que o usuário não pode ser preso. É criminoso, mas não pode ser preso. Isso é a lei atual de 2006. Quando chegou a lei de 2006, eu fui um dos que saudei a lei. Mas o que aconteceu, infelizmente, como a lei não definiu quantidade, não definiu critério, em vez de diminuir, Dri e Felipe, aumentou o número de presos por tráfico, muitos dos quais, na verdade, usuários. Vou dar um dado para vocês e para todos que nos acompanham aqui ao vivo. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que é um espetáculo, fez um estudo de 5 anos, todas as pessoas condenadas por tráfico no Rio de Janeiro. 80% delas tinham a seguinte característica: eram primários, não tinham arma, não tinha violência, o único acusador era o próprio policial e tinha um agravante da condenação: estava em área controlada pelo tráfico. Ora, 1.200.000 pessoas no Rio vivem em favelas ou em áreas comandadas pelo tráfico ou pela milícia. Então, o cara já é suspeito pelo seu nascimento naquela área. Mas estava escrito aqui, agravante, vive em área controlada pelo tráfico. 1.200.000 pessoas da cidade estão nessa condição. Ou seja, nós fizemos um levantamento, Felipe e Dri. Hoje, no Brasil, tem cerca de 700.000 presos. Desses, 40% são por tráfico. Estamos falando de 280.000 pessoas. Pegando a quantidade deles, desses, 110.000 deveriam estar soltos se a quantidade fosse 30 gramas. Ou seja, nós estamos entupindo as prisões de jovens pretos e pobres, prisões essas controladas pelas facções. Lá não falta droga nem celular. Pouco se estuda, pouco se trabalha e ninguém sai de lá melhor do que entrou. E você está botando mão de obra disponível para ser cooptada por essas facções que simplesmente agradecem. Você sabe que um cara entra numa prisão dessas, se ele não se filia a alguma facção, ele vai ser estuprado, ele vai ser morto. Então, ele entra para uma facção por uma questão de sobrevivência. E essas facções, de dentro dos presídios, comandam crime no país. É disso que a gente está falando. E o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Só perde para a China e para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 2 milhões e mil, a China 1.700.000 e nós 750.000. Eu corroboro isso. Os dados estão certos, é isso mesmo. Eu fui repórter de polícia e vi isso muito bem, Mink. Como que agora, o cara imagina. O cara chega, às vezes, na prisão e o agente penitenciário pergunta: qual é a sua facção? Ele fala: não tem nenhuma. Aí o cara diz: onde você mora? Ah, você mora ali, então você é do Comando Vermelho. É verdade. É assim como você está dizendo. Ô, Felipe, deixa eu acrescentar o teu raciocínio, que eu concordo completamente, um ponto, que é o seguinte. A minha equipe fez o seguinte levantamento. Quanto custa, no Rio de Janeiro, um preso por mês? Um preso por mês. Quanto é que custa? Um preso por mês, no Rio de Janeiro, custa R$ 2.300, que é aproximadamente o mesmo valor de uma escola técnica, de um aluno numa escola técnica estadual de bom nível. De bom nível. Isso me faz lembrar o velho e saudoso mestre Darcy Ribeiro, quando ele dizia: temos que escolher ou investir nos CIEPs e na educação integral ou construir mais presídios. Lúcido, o mestre Darcy Ribeiro. Com certeza. Felipe, você tem um poema, né, ele vai ter que deixar, mas a gente vai continuar falando desse assunto, mas o Felipe vai precisar sair. Vai deixar... Eu vou me despedir, porque sabe que quando a Adri e o Renato saem de férias, eu e a Ana Prestes, a gente fica aqui na lojinha comandando o poema, e a gente criou um quadro que é o Fórum Poema. A gente sempre termina com ele. E eu acho que valeria um poema, né, Adri? Porque a gente falou muito, Mink,
de controle do imaginário, que a gente está jogando muito menos na dialética materialista, que é o campo dos setores progressistas, porque a gente precisa jogar em controle do imaginário, precisa dar esperança, linguagem, algo palatável para o povo brasileiro, porque isso a extrema-direita está fazendo e faz com fake news. Então eu queria ler um poema do Torquato Neto, em que ele fala sobre isso. Ele fala exatamente sobre o que o povo precisa desse imaginário, desse alimento da alma, tanto quanto o alimento do corpo. Então, o poema é Poema do Aviso Final. É curtinho. Diz o seguinte, Torquato Neto: é preciso que haja alguma coisa alimentando meu povo. Uma vontade, uma certeza, uma qualquer esperança. É preciso que alguma coisa atraia a vida, ou tudo será posto de lado. E na procura da vida, a morte virá na frente e abrirá caminhos. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço, ou a dignidade humana se afirmará na porrada. É isso, meus caros. A gente precisa... Obrigada, Felipe. Torquato Neto, que a gente não se afirme na porrada, que a dignidade humana se afirme aqui, no discurso, no controle do imaginário que a gente tem que disputar. Beijos, Dri. Obrigada, Felipe. Ô, Mink, agora a gente vê vários países avançando, nos Estados Unidos mesmo, a maioria dos estados, a maconha, inclusive recreativa, já é legalizada. Uruguai, Holanda, tem uma série de países que já descriminalizaram a maconha. Por que no Brasil a gente está nesse retrocesso tão grande? Rodrigo, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fiz a primeira lei do Brasil da cannabis medicinal. Fiz a primeira lei no Brasil. A cannabis medicinal, como o nome está dizendo, é um remédio. Mas os conservadores pegam o nome cannabis e falam, não, isso é a porta de entrada para não sei quantos, e tem uma carga ideológica e ataca uma planta que a própria Anvisa reconhece que é eficiente para 18 patologias, da fibromialgia ao câncer, passando por todo tipo de convulsão, epilepsia, etc. Qual foi a estratégia, Dri, que eu adotei? Eu sabia que o governador ia vetar, eu ia ter que derrubar o veto. Qual foi a estratégia que eu adotei? Eu fiz audiências públicas que iam as famílias com filhos em cadeiras de roda, né? E essas famílias diziam, olha, o meu filho tinha 110 convulsões por dia. Com tratamento de cannabis, né? Antes da lei era feita com ordem judicial, para algumas entidades como a PEP, a Abrace ou a Abra de Niterói, ele agora tem 4, 5 convulsões por dia, mudou a qualidade de vida dele. Então, o que eu fiz? Eu levei os deputados conservadores, policiais, evangélicos, levei para as audiências para conversarem com as mães e os filhos e verem o que é. O governador vetou. Eu precisava de 36 votos sim, são 70 deputados. Eu precisava de 36 votos sim ao projeto e não ao veto. Eu consegui derrubar o veto com 42 votos. Vários deputados desses conservadores que eu levei lá para a audiência foram para o microfone e disseram assim, olha, eu quero fazer a seguinte declaração. Essas coisas do Mink, de defender viado, defender maconheiro, eu estou fora. Mas eu fui lá, falei com as mães, é uma coisa de saúde, eu voto a favor do cannabis medicinal e para derrubar o veto do governador. Então, você vê como é que é. Você tem que pegar as pessoas por algum lado mais sensível. O conservadorismo é muito grande, mas a reação é possível. Veja essa questão do aborto. Fizeram esse projeto dos estupradores, uma imbecilidade total, que pune com 20 anos as meninas que foram estupradas e não conseguem abortar antes da 22ª semana. Achavam que iam nadar de braçada na opinião pública, porque realmente, você perguntar para a pessoa, hoje é contra ou a favor do aborto, 70% vai dizer que é contra. Muito bem. As feministas e os conscientes levantaram a questão de criminalizar as meninas, menina não é mãe, e pegaram o nome certo, PL do estuprador. Moral da história, 85% contra.
e eles tiveram que botar o rabinho entre as pernas. Claro, estão esperando a gente piscar para voltar à cena. Mas tiveram uma derrota terrível num país que é conservador. Isso mostra que você tem que pegar pelo lado de sensibilizar a pessoa. Quem vai querer condenar uma menina há mais anos do que o estuprador dela? Então, eu acho que o movimento foi sábio, isolou a direita da teocracia, que querem fazer desse país uma teocracia, um talibã, um evangelistão no Brasil. Né? O PEC das praias. Eles iam passar o PEC da privatização das praias. Eles estavam vendendo que o PEC era contra aqueles impostos. O foro, o laudêmio, todo mundo é contra imposto. Passou batido na Câmara, ninguém falou nada, nem a esquerda. Quando chegou no Senado, a gente criou um grande movimento nacional. Falou, peraí, privatização da praia. Quando chegou esse nome, todo mundo gosta da praia. Bom, bonito e barato, um espaço de convivência. Aí o pessoal pulou 95% contra a PEC. O Flávio Bolsonaro ficou louco. Disse que não era nada disso, que ninguém estava entendendo. Ele queria defender os caiçaras, os pescadores. Engana outro. Levaram outra lambada. Então, eu acho que mesmo a sociedade, o Congresso sendo conservador, o caso da PEC das praias e o caso do PL do estuprador mostram que você tem como, com inteligência, com habilidade, com sensibilidade, movimentar a opinião pública. Nesse caso da maconha, eu acho também isso. Eles estão querendo, o Felipe falou bem, botar na cabeça do Supremo. O Supremo é a favor da maconha. O Supremo quer legalizar, quer liberar. A pergunta deve ser o seguinte: um menino pego com cigarrinho de maconha deve ir para a prisão, menino preto, deve ir para a prisão e ficar junto com o Comando Vermelho, com a milícia, né? Sendo estuprado, sendo espancado, porque estava com cigarrinho de maconha. Aí a maior parte da população vai dizer, não, peraí, se o meu sobrinho for preso com um cigarrinho de maconha, eu não quero que ele vá ser estuprado lá no meio dessas prisões que são horrorosas. Então, eu acho que, nesse caso, a gente tem que pegar pelo mesmo lado que a gente pegou com sucesso no PL do estuprador e na PEC da privatização da praia. Ao invés de falar bem da maconha ou dizer que não faz tão mal, que é verdade, faz menos mal que o álcool, que o cigarro, mas eu acho que nem deve ser por aí. Deve ser o seguinte: um menino com cigarrinho deve ficar criminoso, preso no meio dos estupradores, dos assassinos, dos grandes traficantes, sim ou não? A gente deve inverter essa história. Com certeza, é isso mesmo. Isso eu acho que sensibiliza muito mais, porque é disso que se trata, né? O que está em julgamento hoje, não é legalizar, está longe, né? O Manuel manda aqui um superchat dizendo por que ninguém defende a criminalização do álcool, né? Porque Ótimo, já tentaram nos Estados Unidos, deu errado. Né? Só quem ganhou com isso foi o Al Capone. A lei seca foi um desastre, ninguém parou de beber. A única coisa é que, em vez de comprar a bebida no bar, você tinha que comprar a bebida na mão do Al Capone e dos traficantes de uísque. É exatamente isso. Rodrigo, eu me lembrei agora o seguinte: eu fui para todas as passeatas pela legalização da maconha, todas, umas 20. Fui sendo deputado, sendo secretário, sendo ministro de meio ambiente do Lula. Quando eu fui sendo ministro, a bancada da bala e o pessoal ultradireitista me intimaram para ir para o Congresso e quiseram caçar o meu mandato de ministro do meio ambiente porque eu estava fazendo apologia. Veja bem, eu era ministro, reduzimos a metade o desmatamento da Amazônia, criei o Fundo Clima, criei o Fundo Amazônia. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter meta de redução das emissões, mas, pelo visto, nada disso interessava a eles. O que interessava é que eu, como todos os anos anteriores, fui para uma passeata pedindo a legalização. Quer dizer, eu defendia uma tese que, como você falou, vários países adotaram. Vários estados americanos adotaram a legalização, tanto do cannabis medicinal quanto do cannabis de uso adulto, como se fala atualmente, e ganham bilhões e mais, Dri. Os estudos e pesquisas desses estados que legalizaram nos Estados Unidos
mostram que não aumentou a overdose, não aumentou o crime, porque eles pegam bilhões que eles arrecadam e investem em quê? Campanhas de prevenção, campanhas de desintoxicação, campanhas de segurança comunitária. Então, eles pegam esse dinheiro e investem bem. Vou dar um último exemplo. Cigarro. Você conseguiu reduzir o consumo de cigarro sem matar ninguém e sem prender ninguém. Apenas uma campanha poderosa dizendo para o cara do lado, olha, o cara está fumando em ambiente fechado, você está do lado, você é um fumante involuntário. Você vai ficar com câncer por causa do outro. E puseram aquelas fotinhos lá, que o cara até broxava fumando cigarro, ou aquelas crianças horríveis, fetos de mães que fumavam muito. Isso reduziu 40% o consumo do cigarro. Por que não fazem a mesma coisa? Estão querendo dizer que isso vai diminuir. Não vai diminuir. O que diminui o consumo são campanhas conscientes como essa do tabagismo. Não matou ninguém, não prendeu ninguém e reduziu 40%. Uma questão de saúde pública. Por que não pensam a mesma coisa? Não, essa turminha acha que tiro, porrada e bomba resolve tudo. Estão errados, são negacionistas. Muito bem. Olha só, tem aqui também uma pergunta da Mônica Caparelli, Lumiar Avanço-me, que acho que é Avançou-me. A Mônica sempre me pergunta de Lumiar, ela é uma moradora de lá, defende o meio ambiente, as cachoeiras. Eu sou um frequentador de Lumiar. Então está explicado. Dupliquei o Parque Estadual dos Três Picos, que pega essa região. Criamos a APA de Macaé de Cima. E o que ela diz com razão é que alguns proprietários impedem o acesso das pessoas aos rios e cachoeiras. É parecido com a questão da PEC das praias. É parecido. Por quê? O Flávio Bolsonaro, com razão, ele falou, olha, a gente não está privatizando a praia. Não, estava privatizando toda a área imediatamente posterior e contígua de acesso. Ao privatizar todo o acesso, você, na prática, privatizava a praia. Então, eu botei na Constituição Estadual que qualquer área de praia ou de rio, que são bens públicos de uso comum, tem que ter uma servidão a cada 100 metros. A pessoa tem que ter acesso ao rio, tem que ter acesso à praia. Então, o que acontece? Os proprietários, no caso, em Lumiar, em outras áreas, eles põem arame farpado. Então, a pessoa não consegue chegar no rio, a não ser que vá andando pelo meio da água lá de baixo, ou lá de cima. Então, nós já fizemos várias ações com a Polícia Ambiental, com o INEA, com o IBAMA, obrigando a ter a servidão. Em alguns casos a gente consegue, em outros não. Essa ela tem razão. A gente já conseguiu que 2 dos proprietários dessa área fizessem servidão, mas vários outros acham que o rio é a sua praia fluvial privada. Então, eles privatizam a praia com arame farpado. Então, ela tem razão, a gente já fez várias ações e vamos continuar fazendo várias outras. O rio é um bem público de uso comum, todos têm direito. A gente tem que despoluir os rios, impedir o agrotóxico, impedir os aterros indevidos, o lixo, o esgoto, tem que ter rio limpo e rio com acesso à população. Está certa a nossa companheira. Isso aí. E, Mink, a PEC das praias, ela teve esse movimento todo contra, né, essa proposta, mas não pode baixar a guarda, né, porque ela... Não. O Bolsonaro, o Flávio, o 01, já disse que ele vai fazer mudanças para deixar claro que não é privatizar a praia, que é só tirar aqueles impostos. Veja bem, me engana que eu gosto, ou melhor, me engana que eu não gosto. Se ele quisesse só acabar com Foro e com Laudênio, que eu concordo que são cobranças anacrônicas e indevidas, ele poderia fazer uma PEC e dizer o seguinte, está extinta a cobrança do Foro e do Laudênio, ponto. Mas não é isso. Ele enrola, dizendo que, na verdade, ele está preocupado com Caiçara, está preocupado com o favelado da Maré. Mentira. Primeiro, essas áreas são do SPU
na favela da Maré, 2/3 já está legalizado, e não precisa dessa PEC para legalizar o resto. Caiçaras, nós criamos reservas extrativistas marinhas para os pescadores, né? Uma em Niterói, outra na Ilha Grande, outra em Paraty. Quando o Flávio era deputado estadual junto comigo, ele votava contra essas reservas extrativistas marinhas, que dizia que isso era populismo, que isso não ia dar dinheiro, que para desenvolver o turismo tinha que ter cassino, campo de golfe, hotel, heliponto, isso é que precisava. Por isso que eles dizem que é a PEC Cancún. Eles queriam que fosse que nem Cancún, aonde, diga-se de passagem, não tem caiçara, não tem quilombola, não tem nada disso. Só tem milionário e traficante, que aonde tem o milionário tem o traficante. Então, ele é um falseador da verdade. Não é, ele quer, e ele próprio tem negócios em ilhas esperando isso, né? O Neymar é outro que comprou um monte de terras no litoral de Sergipe, de Alagoas, estão só esperando para fazer grandes empreendimentos. Eu até digo que essa PEC das praias, se der certo, não vai dar, porque eles não vão conseguir, seria a maior reforma agrária, ao contrário, desde as capitanias hereditárias. Desde as capitanias hereditárias que pegaram a terra dos índios e deram para os nobres portugueses, né, que viraram os capitães-mor dessas províncias todas, hereditariamente. Então, é isso que se trata. E ele vai disfarçando, mas eu acho que eles não vão conseguir. Mas você falou bem, a gente não pode piscar, não podemos cochilar, porque eles estão esperando uma oportunidade para dar um novo verniz e voltar à tona, tanto nessa quanto no PL do estuprador. Com certeza. Temos que ficar de olho, mas foram 2 casos que me aqueceram o coração. Todo mundo diz que o povo está muito frouxo, que o parlamento é muito reacionário, mas nesses 2 casos a reação foi muito bacana. E o pessoal não para de discutir. Olha, amanhã mesmo, é quarta-feira, eu vou estar aqui na Praça São Salvador, um debate ao ar livre sobre a privatização das praias. E nesse domingo houve uma manifestação maravilhosa das mulheres e alguns homens ecofeministas também apoiando, em Copacabana, mostrando o absurdo que é isso. Eu, inclusive, Dri, fiz uma postagem sobre essa questão da PEC do estuprador, PL do estuprador, dizendo o seguinte: os reaças, né, moralistas, talibãs, eles impedem que os hospitais façam o aborto legal, naqueles 3 casos que a lei brasileira permite, né? O estupro, o risco à saúde da mulher e a anencefalia. Impedem. Depois, eles perseguem os médicos que fazem aborto legal. Terceiro, eles perseguem e constrangem as meninas que querem abortar porque foram estupradas, vão atrás. Aquela menina teve que ir para o hospital de não sei onde, a Damares mobilizou um monte de gente para dizer, não, tem que ouvir o coração do feto. Aí, depois disso tudo, a menina não consegue fazer antes de 22 semanas. Aí, quando passa 22 semanas, ela fala, é criminosa, tem que ter 20 anos de prisão. Quer dizer, fazem tudo para impedir, fazem tudo para atrasar, constrangem o hospital, o médico e a família. Aí, claro, isso atrasa tudo. Aí depois fala, passou um dia das 22 semanas. Você é uma criminosa, vai ser condenada a 20 anos de prisão. Isso é uma coisa medieval. É Santa Inquisição. É inacreditável. O próximo passo vai se preparando. É queimar as bruxas feministas, queimar os livros que eles odeiam tanto e reescrever a história, dizendo que, por exemplo, a igreja não teve nenhum papel na sujeição dos indígenas ou coisas dos vales. Vão se preparando o que é teocracia, o que é o Talibã nacional. Pois é, não podemos deixar, a gente não vai deixar, né, Mink? E ainda estão agora com Universidade de História, curso de graduação de História do Brasil Paralelo, fazendo revisionismo
histórico, formando professor. Imagina, né, o que vai virar, mas não deixaremos, né? Aqui a Malu. A melhor vacina é a cultura, é a educação, a liberdade de imprensa, não perseguir as pessoas por suas ideias, não manietar as faculdades, não tirar os recursos da pesquisa, não atacar a vacina, como essa turminha fez, assim, impunemente. Exatamente. Mink, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela entrevista aqui hoje. Boa semana. Vamos torcer, o julgamento é daqui a... Exato. O fórum vai retransmitir aqui. Coletezinho com as cores da Jamaica aqui na torcida. É isso aí. Muito bem. Obrigada, Mink. Até a próxima. Tchau, tchau.